Com a palavra, a senadora, como oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziotin, pelo tempo regimental. Muito obrigada, senadora Lídice, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senadora Lídice, eu, antes de iniciar o pronunciamento que faço no dia de hoje, quero registrar também e encaminhar à mesa para que, se possível, insira nos anais da Casa o pronunciamento e uma homenagem que faço à campanha da fraternidade. Conforme relatado aqui pelo senador Paim, hoje pela manhã tivemos uma sessão solene, importante, significativa no plenário dessa Casa, que homenageou, saudou a campanha da fraternidade, sobretudo a forma justa e oportuna como ela se manifesta neste ano, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema bíblico, senhora presidente, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, apoia-se em Amós 5.24, que diz, abre aspas, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, fecha aspas. Ou seja, destacam essa campanha, esse tema, uma questão fundamental para o nosso povo, ou seja, a questão do saneamento básico, a necessidade de diminuir-se as desigualdades sociais que imperam ainda no Brasil. Então, eu passo a Vossa Excelência e peço que inclua nos anais que seria essa a homenagem que faria caso tivesse condições de ter vindo durante a sessão pela manhã. E faça essa homenagem não só em meu nome. Acolhe de acordo com o regimento. Muito obrigada. Não apenas em meu nome, mas em nome do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, que reconhece, aplaude e respeita as ações desenvolvidas, sobretudo pela Igreja, não só a Igreja Católica, mas, nesse caso, nós estamos tratando da campanha da fraternidade, sobretudo pela Igreja Católica, no sentido de organizar a população, no sentido de contribuir, colaborar concretamente para a construção de uma nova sociedade, uma sociedade onde as pessoas sejam mais reconhecidas, onde as pessoas, senhora presidente, sejam mais valorizadas. Mas, senadora Lídice, senhores senadores, voltando aos nossos trabalhos, eu retorno hoje. Primeiro, cumprimentar as escolas de samba que foram campeãs, as campeãs do Carnaval desse ano de 2016. E aqui reforçar o que disse o senador Capiberibe. Apesar de toda a crise, nós assistimos um belo Carnaval. De norte a sul do país, na sua Bahia, aquele Carnaval fenomenal. O Carnaval que é diferente. Na minha cidade, na minha terra, nós temos também desfile de escolas de samba e lá duas escolas empataram e, portanto, foram as vitoriosas, a Escola de Samba Aparecida e o Reino Unido da Liberdade, a quem eu cumprimento e apresento meus votos de congratulações, assim como as demais escolas que ajudaram a fazer o belo Carnaval. Mas no meu estado, depois das apresentações no sambódromo das escolas de samba, nós temos o Carnaboi. Na Bahia também. Na Bahia o Carnaval é diferente, ou seja, o Brasil inteiro mostrando que, apesar de todas as dificuldades, o povo brasileiro está disposto a cultivar a alegria. E não só cultivar a alegria no momento do Carnaval, mas eu creio, senadora Lídice, que o ambiente político que vem sendo construído desde dezembro do ano passado, passando pelo mês de janeiro, que já foi agora fevereiro, eu creio que tudo indica que nós vamos poder sair daquela luta política sem fim, uma luta desnecessária, uma luta sem razão, repito, uma luta que ela é motivada somente por pretensões políticas de partidos que fazem a política no nosso país, sobretudo os partidos de oposição que, repito, não se conformaram em ter perdido as eleições. Perderam as eleições. Venceu a presidente Dilma, portanto, assumiu, mas, infelizmente, o ano todo o ano de 2015, não apenas ela, não apenas o seu governo, mas nós aqui no Congresso Nacional tivemos como ponto número 1 da pauta o impeachment.
que, na realidade, mais soa como uma tentativa golpista do que propriamente como impeachment. Então, eu creio, senhora presidente, que o clima mostra que esse ano nós devemos, sim, estar mais concentrados em superar a crise econômica, que não é uma crise do Brasil, não é uma crise só do Brasil, é uma crise do mundo inteiro. Aliás, os indicadores, os economistas, aqueles que fazem as previsões, baseados, obviamente, em dados, em situações econômicas do país e do mundo inteiro, já passam a apresentar uma outra e uma nova preocupação, que é exatamente com a possibilidade, com o fato de os Estados Unidos e a Europa voltarem a ter déficit, voltarem a ter problemas mais graves nas suas economias, que são economias frágeis, mas que se encontram nesse momento em processo de recuperação. E há a possibilidade, a previsão de que essas duas economias importantes para o mundo inteiro, importantes para o Brasil, porque são nossos parceiros comerciais, que essas economias, ao não se recuperarem conforme se imaginavam, podem ainda piorar um pouco mais a situação do país. Portanto, eu creio que não há tempo, não há condições, e nem é isso que a população espera do Congresso Nacional, que disperse as suas forças em embates políticos e não se concentre em trabalhar os aspectos para ajudar o país a superar esse momento difícil e se preparar para a construção de um novo momento, um momento novamente de desenvolvimento, de geração de emprego e tudo mais. Então, senhora presidente, nós temos um grande desafio que vai nos demandar grandes esforços para reencontrar o rumo do crescimento econômico e superar a atual crise política. Para isso, o diálogo entre os diversos segmentos da sociedade passa a ser fundamental, como bem frisou a presidente na abertura dos trabalhos legislativos. Na primeira reunião também do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, no final do ano passado, ficou patente essas necessidades, ou seja, um chamamento que não deve ser visto como um chamamento da presidenta do país, da presidente Dilma, mas deve ser um chamamento visto como um chamamento de toda a sociedade brasileira, toda, absolutamente toda a sociedade brasileira. No entendimento dos empresários, e aqui me refiro novamente à reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no entendimento, portanto, dos empresários, dos dirigentes sindicais e representantes de diversas entidades, o governo deixou claro que nenhuma pauta vai interditar esse diálogo, cuja finalidade é a retomada do crescimento. Eu, em particular, senhora presidente, assim como o meu partido, o PCdoB, nós temos a convicção de que a maioria das forças políticas, se não a totalidade, mas a maioria das forças políticas já compreendeu que esse é o início do caminho a ser trilhado esse ano. E quero dizer que será lamentável, mas profundamente lamentável, se ainda alguns setores da sociedade, ou mais especificamente alguns setores da política brasileira, ainda insistirem no discurso golpista do impeachment. E digo isso com muita tranquilidade, apesar de saber que isso incomoda muito, sobretudo aqueles que até agora empunharam com muita força a bandeira do impeachment, dizendo que o que eles defendem é o impeachment e não é o golpe. E nós temos dito que impeachment sem razão nada mais é do que golpe. E não cremos que haja razão para que ocorra um impeachment contra a presidente Dilma, mesmo porque, se tudo for levado ao pé da letra, tenho certeza e convicção absoluta que não teria governador desse país que permanecesse no cargo. Primeiro falaram das tais pedaladas. Qual o Estado brasileiro os governos, as administrações estaduais não utilizam desse mesmo mecanismo, dessa fórmula, que, aliás, para o próprio Tribunal de Contas, era algo normal? Não era razão até pouco tempo, até o ano passado, as tais pedaladas que não são novidade nenhuma, não era razão nenhuma para a rejeição de contas. Nunca foi. Ano passado, sim. E por que ano passado foi? Por conta de que vivemos esse momento difícil de disputa. Então, eu espero, senhora presidente e senhores senadores, que nesse ano de 2006
todos os nossos esforços, sejam daqueles que apoiam o governo, dos partidos que mantêm uma postura de independência ou até mesmo aqueles que fazem oposição. Mas os que fazem oposição ao governo e não fazem oposição ao país. E quem precisa de nós, quem precisa do Congresso é o país, não é o governo. Então, eu creio que, e me refiro a esse novo clima, que, na minha opinião, tudo começou com uma decisão importante adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu um basta à tentativa da Câmara dos Deputados, e eu, quando falo Câmara, quero falar com muita força, a forma como a Câmara vem sendo conduzida pelo presidente Eduardo Cunha, que em 2, 3 sessões definiu qual seria o rito, elegeu a comissão processante, inclusive não a indicada pelos partidos, conforme determina o rito, mas fez as eleições, foi para a disputa, enfim, todo esse rito foi desfeito pelo Supremo Tribunal Federal, que ainda, cujo julgamento já se encerrou, já foi publicado, mas há novos questionamentos feitos ao Supremo Tribunal Federal que tem que ser respondido. Então, eu acho que de lá para cá, e fico feliz com isso, apesar das dificuldades econômicas que o governo federal sente, os governos estaduais, os municipais, que a população brasileira sente, porque depois de muito tempo o nível de desemprego cresceu a percentuais que há tempos nós não conhecíamos e com os quais nós não convivíamos, e também é um ponto de que no país hoje maior é o número do desemprego, dos postos de trabalho que são fechados do que dos postos de trabalho que são criados. Portanto, nesse momento de extrema dificuldade, nós precisamos trabalhar pelo país, senhora presidente. Então, essa é a minha expectativa, essa é a expectativa não só de meu partido, o PCdoB, mas tenho certeza a expectativa de toda a população brasileira, que já também entendeu que os defensores da tese do tal impeachment, golpe, são movidos por interesses meramente eleitorais e por interesses de poder. Tanto que o alvo, agora, ultimamente, deixou de ser o governo diretamente e passou a ser o ex-presidente Lula. O mês de janeiro inteiro, quem assistiu os telejornais, quem ouviu rádio, quem leu os jornais, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi manchete quase todos os dias dos meios de comunicação nesse país. É contra ele que as elites se voltam agora, porque querem destruir a imagem de um homem que conduziu e, sem dúvida nenhuma, ajudou muito a mudar a história desse país. Não é destruir o presidente Lula com medo da sua volta no ano de 2018, é destruir um projeto político diferente de tudo aquilo que nós víamos sendo aplicado no país. E a gente pode enumerar um a um as diferenças do projeto de Brasil, do projeto de desenvolvimento nacional do governo do presidente Lula, continuado pela presidente Dilma, dos governos anteriores. As diferenças são muitas, desde a política externa até a política interna e política econômica. Muitas concessões, sem dúvida nenhuma. Muitas concessões ao capital, ao modelo anterior, sem dúvida nenhuma. Agora vamos entender que nós vivemos num país cujo sistema é presidencialista e que depende do parlamento, sem o qual não governa. Então, óbvio, nem o governo do presidente Lula, nem o governo da presidente Dilma nós podemos caracterizar como governos de ruptura, mas são governos que procuraram mudar o rumo da política brasileira, valorizando o projeto do desenvolvimento nacional. E um dos exemplos mais fortes, que está sendo duramente combatido agora, é a questão do desenvolvimento da indústria nacional, quando, a partir da maior empresa que o Brasil tem, que é a Petrobras, decidiu-se aprovar novas regras, novas legislações, no sentido de que houvesse um conteúdo nacional significativo na cadeia do petróleo do Brasil. Um conteúdo nacional importante. Aí diz o seguinte: mas isso foi corrupção. Opa! A corrupção é outra coisa, não é culpa da política. É a mesma coisa seria que dizer que o doente está muito mal, com a doença muito agravada, e por isso mesmo tem que morrer. Não,
Não tem que matar o doente, tem que curar a doença. Então, tem gente, e isso é a oposição, e por isso luta muito na esfera política para derrubar a presidente do poder, não conseguindo nas eleições, derrubar depois. Para quê? Para aprovar e colocar em prática o seu projeto. O seu projeto de pôr fim à política de conteúdo nacional, de pôr fim à garantia do direito dos trabalhadores, porque mal ou bem, presidente senadora Lídice da Mata, nós temos hoje no país uma política de valorização do salário mínimo, uma política que garante que todos os trabalhadores terão os seus ganhos salariais aumentados e evoluindo de acordo com a evolução do produto interno bruto do nosso país, ou seja, de acordo com a evolução do próprio país. Conforme nossa economia cresce, crescem os salários também. Tanto que logo que a crise não iniciou, mas se agravou, o que a gente vê desses economistas, sobretudo os economistas que sustentam a economia neoliberal, aquela que foi sustentada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizer que é impossível, nesse momento de crise, se manter essa política de valorização do salário mínimo com a garantia de aumento real todos os anos, porque isso é inflacionário, isso não ajuda, isso atrapalha. O que é inflacionário, na minha opinião, o que não ajuda e o que atrapalha a nossa retomada do crescimento são esses juros escorchantes. Apesar de todas as empresas, de todos os setores, automobilística, 4 rodas, 2 rodas, eletroeletrônico, calçadistas, todos, transportes, todos os setores, conviveram nesse último ano com perdas significativas e importantes. Apesar disso, o sistema financeiro, todo ele, do Banco Itaú, passando pelo Bradesco, pelo Santander, todos os bancos, inclusive os públicos, bateram novos recordes de lucratividade. É para esses que nós temos que olhar, é neles que nós temos que mirar, e não no salário mínimo do pobre coitado do trabalhador brasileiro. Não é nele que nós temos que mirar. Nós temos que mirar nisso e mudar essa política. E aí quero dizer que essa política dos juros elevados, e nessa última reunião do Copom, no mês de janeiro, quando muitos criticaram, não a decisão, mas a forma como a decisão foi tomada, veja bem, senadora Lídice, não criticaram a decisão, mas a forma, porque teria o novo ministro da Fazenda, antecipado alguma coisa, dado alguma entrevista. Então, isso que foi alvo de crítica. No fundo, eles não se sentiram à vontade em criticar aquilo que eles queriam criticar, que foi a manutenção das taxas de juros, que já são altas, 14,25%. As taxas oficiais de juros que colocam o Brasil no topo da relação dos países que praticam as mais elevadas taxas de juros. As mais elevadas, ainda queriam que ela aumentasse mais, para enfrentar a inflação. Ora, aumentou muito, e no que mesmo ela enfrentou a inflação? Não conseguiu, então não é essa política ortodoxa, não são esses métodos que têm que ser utilizados. Não há ambiente mais para juros altos, não há mais ambiente para corte de despesas, para segurar a inflação, porque isso tudo significa a piora na qualidade do serviço público, significa o encarecimento do crédito, a dificuldade no processo de ampliação da produção em nosso país. Não é assim mais que nós temos que enfrentar a crise, pelo contrário, nós temos que enfrentar a crise econômica adotando medidas contrárias. Baixar ainda mais as taxas de juros, que é, sem dúvida nenhuma, um grande problema nacional que vem sendo combatida não só por nós, mas combatida por todos os setores produtivos. Eu acho que a população brasileira tem que ser mais enérgica no sentido da cobrança. Ora, todos vão mal. Setor de petróleo, siderúrgico, transporte, todos, absolutamente todos, da produção, setor químico, farmacêutico, mas o setor financeiro não. Esse é lucro cada vez maior. Então, o que o Brasil precisa mudar a política econômica, e, sem dúvida nenhuma, a nossa participação será fundamental, senadora Lídice. Eu lamento muito
que a pauta do Congresso inicie com 2 projetos. Aliás, encerramos o ano passado e iniciamos também, apesar de que na última sessão tivemos um bom acordo, porque já queriam o plenário, a presidência encaminhava para o debate do projeto de lei 555, que é o projeto que estabelece o projeto das estatais, que estabelece a responsabilidade das estatais e que tem muitas críticas de nossa parte. Não o projeto em si, porque o projeto é importante, mas é o conteúdo do projeto. Porque pelo conteúdo do projeto, dificilmente empresas como Caixa Econômica Federal se manterão. Então, temos que mudar algumas questões principais, fundamentais, nesse projeto de lei. Foi esse o acordo que se fez na sessão passada. Espero que tenhamos todos a capacidade de tirarmos esses pontos de enfraquecimento das empresas públicas, no sentido de garantir que elas continuem sendo públicas, mas que tenham também um processo e um conjunto de medidas de regulamentação que não permitam que elas sejam alvo de assalto por aqueles inescrupulosos, assim como foi a Petrobras. E o outro item é o item que tira da Petrobras a operadora exclusiva do petróleo. Não creio que esse deva ser um projeto de iniciativa de qualquer parlamentar. Na minha opinião, deveria ser um projeto de iniciativa da empresa, que sabe qual é a melhor forma e como tem que se conduzir para enfrentar esse momento de dificuldade. Então, no meu entendimento, qualquer projeto agora que mexa com a Petrobras, que inicie daqui, pode enfraquecer essa empresa importante e piorar ainda mais a situação. E, por fim, os projetos que deverão mover a pauta do Congresso, a tal da reforma da Previdência e a trabalhista, que eu quero crer que a presidente está certa. Vou largar a reforma trabalhista, que não precisa, que nós precisamos de uma reforma tributária e não de uma reforma trabalhista. A reforma da Previdência topamos de debater, contanto que não atinja direito das mulheres e direito dos trabalhadores brasileiros, senhora presidente. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.